oi, gente. Oi, gente. Oi. E aí, tudo bem? Tudo e a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Pronto. Olha só, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito sério. Muito sério. E pode ser polêmico. Então, eu preciso fazer a chamada logo, ver quem tá aqui. Ana Clara, tá aí? Não. Não? Ana Júlia, tá? Brenda? Sim. Daniel? Eu. Não? Eu. Ah, beleza. Eduarda? Também não? E Gabriel? Não? Heitor? Não também? Nossa, tem tanta gente faltando. Júlia? Tá aí? Cauã? Também faltou, por enquanto. Maria Clara Lopes? Maria Clara também não. Maria Clara Beda? Tá aí. Pedro? Tá aí. Aqui. Rafael Torres? Rafael Torres, eu não recebi comunicado que você pode ficar sem câmera, não. Você pode ficar sem ligar a câmera, então você tem que ficar falando, você tem que entrar em contato com a Carol no colégio e explicar o motivo. Você não, né? Sua família, sua mãe, seu pai, quem é responsável por a sua pessoa. E Rafael Ramos tá aí também. Belezinha. Então, organizei nossa chamada de hoje para poder valer nota, questão de pontuação, de participação, presença. Tá tudo valendo nota, né, gente? Professora, Olha, acabei de entrar. cadê a pessoa que acabou de Maria entrar? Clara Lopes. Maria Clara Lopes. Certo. Estou aqui, obrigada. Ótimo, gente. Olha só, eu não vou desligar o microfone de vocês, porque eu tenho como mexer para vocês não conseguirem ligar o microfone. Eu não vou fazer isso, porque se vocês tiverem alguma dúvida, eu preciso que vocês falam, tá? A respeito. E claramente, no caso, vocês vão ter que participar. Hoje é um dia de muita conversa, ok? E aí, eu preciso que vocês prestem muita atenção, tomem muito cuidado com a forma que vão falar também a respeito, tá? Tipo, com muito respeito. Eu espero que dê tudo certo. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre estrutura fundiária do Brasil. Vocês sabem o que é isso? Não sei o que é. Nem ideia do que é uma estrutura fundiária do Brasil. Pois então, estrutura fundiária. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui, porque no meu tem que ser na hora. Pronto. Agora sim. Olha só. Agora eu preciso que vocês desliguem o microfone de vocês e eu vou explicando na hora de conversar e falar a respeito, dar opinião, aí vocês ligam de um por um para ir conversando. Bom, para a gente entender a estrutura fundiária do Brasil, é questão de organização do território brasileiro, certo? Quantidade de terras de terras gigantescas de uma pessoa só sendo dono dessa terra
e terras pequenininhas, várias pessoas com várias terras pequenininhas. Quando a gente fala de estrutura fundiária, a gente está querendo dizer da riqueza do país. Então, você ter a disponibilidade da terra para a pessoa, produtor rural, ter sua renda familiar, produzir nessa terra, significa você ter riqueza na mão da população. É sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? Então, primeira coisa se chama êxodo rural. Êxodo rural é a questão da migração. As pessoas saem do campo e vão para a cidade, certo? Esse é o êxodo rural. Então, a migração de uma grande quantidade de gente, grande quantidade de pessoas que saem do campo e vão para a cidade. Existem vários fatores que levam a isso, como a introdução de máquinas no campo. Então, 200 pessoas que trabalhavam na colheita de cana-de-açúcar, por exemplo. E aí, essas 200 pessoas, elas são demitidas para poder ter simplesmente uma máquina trabalhando no lugar delas, com muito mais eficiência, muito mais rapidez. Gabriel levantou a mão querendo o quê? Gabriel? Cadê você? Oi, tô aqui. Você levantou a mão, foi o que apareceu o negocinho ali, ó. Você quer falar alguma coisa? Não fiz nada, não. Tá. Então, sei. Clicou em alguma coisa aí. Desliga aí o áudio aí de novo para a gente continuar, então. Então, introdução das máquinas no campo. Aí nós temos, em 1963, tem o Estatuto do Trabalhador Rural. Esse Estatuto do Trabalhador Rural, ele regularizou as relações de trabalho do campo com os mesmos direitos da cidade. Então, lógico que para poder ter esse Estatuto do Trabalhador do Campo, né, ele teve manifestações, pedidos das pessoas que foram à luta e pedido no governo mesmo para poder ter algo que regulamentasse, que as pessoas pudessem ter salário, pudesse ter um mínimo de conforto e de benefícios trabalhando no campo, tá certo? E isso daí foi feito em 1993. Só que, fazendo isso, muita gente que trabalha no campo, que tinha empregados nas fazendas, passaram a demitir esses empregados por não ter condições de pagar o que era necessário para essas pessoas trabalharem. Então, as pessoas perderam dinheiro. Perderam, na verdade, o emprego, certo? Então, nesse momento aí, 1963, você tem uma regularização do trabalho no campo com os mesmos direitos dos trabalhadores nas cidades. Ou seja, um salário mínimo. Antes, a pessoa ia trabalhar na roça, ela já estava morando lá o tempo inteiro integral, certo? A pessoa vai trabalhar na roça, está morando o tempo inteiro no local de trabalho. Ela tem disponível ali uma casa, que é a casa, por exemplo, esqueci o nome específico que dá, mas é da pessoa que vai tomar conta ali, o caseiro, né, da fazenda, por exemplo. Então, é disponível a casa, ela vai ter uma casa, não vai pagar aluguel. Beleza. E aí a alimentação, ela vai ter que comprar ou produzir seu alimento ali, certo? Só que ela vai estar trabalhando para o dono da fazenda. Então, vai cuidar do gado, cuidar das plantas e assim por diante. E aí, antes, eles poderiam pagar, por exemplo, R$300 por mês. Já está dando a casa? Já está dando a alimentação? Certo? Isso daí seria, de certa forma, um trabalho escravo, algo do tipo. Ele não é um trabalho de verdade, considerado de acordo com a lei. A partir desse momento aí, 1963, isso é proibido. Então, passa-se a ter um salário mínimo para as pessoas que trabalham no campo. Isso é direito, isso é algo bom, certo? Então, 13º salarial também é direito do trabalhador no campo, e as férias com remuneração. Se a pessoa vai sair do campo, vai tirar férias, é obrigatório ter as férias com remuneração, como um outro ponto trabalhista aí. Então, a defesa, dessa forma, então, muitos trabalhadores, né, eles saem do campo, eles perdem seus empregos e vão morar na cidade, vão procurar empregos de outras formas. Existem várias outras formas de empregos que são colocados aí de estrutura que nós vamos falar mais amanhã, tá? Então, o êxodo rural faz com que tenham todos esses problemas aí
cheguem ao que a gente vai conversar hoje, que é o gráfico de ocupação das terras rurais, segundo as condições do produtor. Então, se é uma produção, a gente já estudou o que é uma produção de uma monocultura, certo? E a gente já estudou sobre a familiar. A não familiar, tá? Que é essa grande extensão de terra, ele é esse azulzinho. O azulzinho, ele está demonstrando aqui, ó. Então, aqui é os estabelecimentos. No caso, quem é dono dessas terras? Pouquinha gente. Só que a área no Brasil, muita área. Então, um pouquinho de gente que é dono de uma área gigantesca do Brasil. E familiar. É muita gente que tem estrutura familiar, só que em pequenos territórios. Porcentagem, olha só, a quantidade de gente que tem e a quantidade de território que tem dessas pessoas aqui tomando conta. Deu para entender a situação do gráfico, gente? Eu quero que vocês respondam se deu para entender, eu explico novamente de uma forma diferente. Deu para entender de boa. Deu? Então tá. Então, pouquinha gente com muito território, muita gente com pouco território. Então, essa é a forma como as propriedades rurais estão organizadas ou distribuídas no território do país. Tá? Então, nós temos aqui, ó, de acordo com o seu tamanho. Essa daqui é a forma de organização do nosso país. Então, a concentração das terras no Brasil, outra forma de... pode falar, Rafael. Quer falar alguma coisa? Não? Então, a concentração de terras no Brasil. Nós temos aqui, ó, o tamanho da propriedade, ok? E aqui a questão, a parcela total de área rural do país. Então, a tamanho da propriedade aqui, ó, propriedades de 2.500 alqueires, né? Ele tem maior quantidade, alqueires. A gente já estudou o que são alqueires, lembra? E aí, nós temos aqui, ó, esses alqueires aqui, ó, você tem muito mais, a propriedade tem muito mais gente com alqueires gigantescos e pequenininhos. Ou seja, de 1 a 5 alqueires, você tem só 9%. Tá meio confuso isso daqui, né? Concentração de terras no Brasil. Isso daqui em questão de quantidade de gente. Tem pouca gente tomando conta de muita terra e muita gente para tomar conta de áreas pequenininhas. É isso que ele quer dizer, tá? A concentração de terra, da mesma forma, demonstrando essa relação aí, ó, que é questão de alqueires, a quantidade de alqueires e a quantidade de gente tomando conta desses alqueires, tá? Quando tem... Professor, o que é alqueires? A gente estudou isso... Vou ver aqui. Avanço da monocultura no campo, dia 14/5, se não me engano. Isso daí é uma forma de medida da terra em que você tem metros, você tem quilômetros e tem os alqueires. Eu não lembro exatamente a quantidade, tem que abrir lá o vídeo para poder olhar, eu especifiquei certinho. Mas um campo de futebol é em torno de 1 ou 2 alqueires, um negócio assim. É como se fosse, não tem o lote que a gente tá aqui, que a gente vive, certo? Só que lá na produtora rural não pode ser um lote. Você não pode vender um lote numa área rural. Isso daí é contra a lei. Se vocês conhecerem alguém ou se chegarem alguns pais de vocês a comprarem algo do tipo. Fiscalização sabendo, demole tudo, manda demolir e você perde a terra, tá? Porque você não pode fazer vilas no meio da roça, certo? Isso daí é contra a lei. Então, na roça, você tem que ter o mínimo sendo um alqueire, certo? Que é um alqueire. Se não me engano, é um alqueire. Você tem uma taxa aí mínima para poder ter na roça, tá? Okay. Não pode ser menos, não sei, ou meio alqueire, algo assim. Mas não pode ser 200 metros, 100 metros, 150 metros, como acontece aqui na cidade, de ser lotes pequenininhos.
Então, entendeu o que é alqueire? É o grau de medida, a questão da Entendi. área que tem. Então, distribuição das terras. No Brasil, nós temos aqui, ó, República do Latifúndio. Latifúndio é o quê, gente? Grandes latifundiários, pessoas que têm terras gigantescas. Então, é um tiquinho de gente que tem terras gigantescas, vai plantar soja, vai plantar sempre produtos para exportação, certo? E aí nós temos um pedacinho aqui que seria propriedades rurais, pessoas, pequenos produtores, logicamente, gente, que não é nesses lugares específicos, né? Tipo terras indígenas, só vai ter no sul. Não, não é assim. Só existe índio no sul. Não. Ele está colocando uma divisão como, tipo, hipótese, tá bom? Então, as terras indígenas são uma pequena fatia pequenininha. Na verdade, olha só, os grandes produtores rurais, eles têm a maior parte das terras do Brasil. Tem um pedacinho que fica para a população em si que quer plantar comida, arroz, feijão, tomate, batata e assim por diante, que vai dar alimento para a gente, para nossa mesa. E as terras indígenas, pouquinho, certo? E aí vem a grande questão. Olhando esse daqui, quem que é dono do Brasil? Quem que realmente tem direito à terra no Brasil? Eu quero que vocês conversem. Os agricultores, grandes. Nesse gráfico aqui, na realidade, ele mostra sendo os grandes produtores de latifúndio, né? Sendo os donos do Brasil. E agora eu quero que vocês realmente pensem a respeito. Quem que realmente são os donos do Brasil? Os pobres. Os pobres? Brasileiros em geral? Os índios? Quem, gente? Uai. Pessoas ricas? Só os ricos? Você não é dono de nada, não? Todos? O Brasil não é seu? Todos? Todos. Todos os brasileiros. Todos os brasileiros, nós temos que ter essa responsabilidade que o Brasil é nosso. O Brasil não é de um povo específico, né? Não é só apenas das pessoas ricas e não pode ser só apenas das pessoas pobres, como também não pode ser só apenas de pessoas dos índios. Hoje em dia, o Brasil ele não é apenas só dos índios, é da gente, certo? Então, nós temos aqui, ó. Nossa. Vamos lá. Então, a questão de pensar, o Brasil, ele realmente era dos índios na época antes da colonização. E você tem um processo de colonização e o Brasil muda essas terras e acaba tendo um massacre maciço de todos os índios, ou praticamente todos, na verdade. Não todos, né? Mas boa parte dos índios. E aí nós temos essas terras, elas... Portugal, né? O rei de Portugal passa a ter o Brasil inteiro dele. O que ele faz? Ele vem cá e toma conta de tudo e Portugal é dono do Brasil? Na verdade, ele tem que delegar, né? Não dá para ele vir tomar conta do Brasil inteiro. Então, ele começa a dar pedaços de terra e uma das formas de dar esses pedaços de terra, inicialmente, são as capitanias hereditárias. Então, lá no processo de colonização do Brasil, você começa a ter as capitanias hereditárias. Começa a dar partes, né, das terras para pessoas específicas que eram ajudantes do rei ou fizeram alguma coisa para o rei e aí vai ter um pedaço de terra, né? Para as pessoas ricas que ajudavam a coroa ganhavam terra. Então, o que acontece nesse processo? Existe algo que aconteceu, por exemplo, na época da colonização do Brasil, logo depois da colonização, na verdade, época do governo já. Nós temos uma... Deixa eu ver aqui. Ana Júlia, seu microfone tá ligado. Só liga na hora que for realmente usar para falar alguma coisa, tá? Desativa aí. Obrigada. Fica fazendo zumbido no meu ouvido. Olha só.
você tem a marcha para o oeste. O que acontece? As pessoas estão no litoral e essas pessoas precisam sair do litoral e ir para o meio do país para poder ter um avanço, tentar achar ouro e coisas do tipo. Lembram disso? Nesse processo, o que acontece? Eles começam a vir para cá e falam, olha, quando vocês chegarem lá em Goiás, vocês podem pegar aquele território e dividir que essa terra é de vocês. Tá certo? Aí o povo, beleza, então tô indo para lá. Aí teve gente em que veio para construir Brasília, tá? Nesse processo de construção de Brasília, muita gente veio para cá. Como? Teve incentivo, eles não iam vir à toa, eles iam sair da terra deles, lá no Nordeste, para vir para cá à toa. Só para construir uma cidade? Lógico que não. Eles vieram para cá e iam ganhar pedaços de terra também. Então, eles, de certa forma, ganharam um pedaço de terra para poder cultivar e coisas do tipo ali. Certo. No que essas pessoas foram incentivadas a vir para cá, eles tiveram esses pedaços de terra. Chegaram depois os grandes latifundiários, pessoas que tinham dinheiro para caramba e tomaram conta desse território. Chegaram aqui e falaram, caboquinho, vaza daqui que essa terra é minha. E fizeram aquele sistema de grilagem de terra, lembram? Pegam um documento, coloca dentro da caixa, coloca um monte de grilo para fazer xixi, cocô, e aí sai um papel amarelo falando que a terra é dele de muito tempo atrás. E aí essas pessoas que moravam aqui, que tinham um território aqui, pequenas fazendinhas, elas foram expulsas das suas terras, ok? Isso também foi um processo que aconteceu no Brasil, como tomada de terras, esses grandes produtores. Então, esses grandes produtores, eles têm por direito a terra, nem sempre porque ele comprou a terra. Algumas vezes por conta dele ter, de certa forma, roubado essa terra. Ou sendo cedida, ganhado a terra. Tá? Gente, eu não estou querendo dizer que todos os produtores rurais gigantescos fez isso, tá, gente? Por favor. Existem pessoas que fizeram e existe muita gente também que não fez, que comprou realmente. Certo? E agora, vamos lá. Concentração fundiária brasileira. Nós temos a concentração de terra. Então, o passado histórico colonial, como eu expliquei para vocês, a Lei de Terras de 1850, que estabelecia a compra como a única forma de acesso à terra, ou seja, a pessoa, para poder ter a terra, ela tem que comprar a terra, tá? Não é você simplesmente ser brasileiro, você ter direito a ter uma terra, que é o que deveria acontecer, né? Você tem por Constituição o direito da moradia, você tem por Constituição o direito à comida, o direito a estudo, a trabalho, e na verdade não é o que acontece, né? A lei, ela é muito bonita no papel, mas a prática não é bem assim. Então, fortes incentivos governamentais para a produção de excedentes para exportação. O que acontece? Se é um pequeno produtor rural e ele chega lá para poder produzir algo, ele faz o seguinte, vai pedir um empréstimo no banco para poder pagar. Ele vai ter ali 1, 2 anos para poder pagar e vai ser juros altíssimos e tudo é muito caro. Quando é um grande produtor rural, ele vai ter um empréstimo milionário, certo? E ele vai ter de 5 a 10 anos para pagar. Ou seja, se der errado agora, ele pode pegar mais empréstimo e tentar produzir mais até conseguir pagar. E mesmo assim, a dívida dele, dependendo da situação, é até quitada pelo tempo. Então, em comparação, o governo, ele incentiva mais o produtor rural gigantesco do que o pequeno produtor rural. Isso é um problema gigantesco no nosso país, tá certo? Porque falta alimento para a população na cidade, algumas cidades não encontram alimento, tem cidades no norte do país em que não encontra. Simplesmente não tem verdura para você comprar, tanto questão climática quanto por falta de incentivo mesmo da população. E essa população fica realmente a ver navios, né? Apropriação das terras de pequenos e médios agricultores, que é o que eu falei para vocês, deles tomarem as terras ali dos pequenos agricultores. Os pequenos agricultores não querem vender e eles forçam. Se não vender, fica deixando o gado ir lá e devastar território, a fazenda, coisas do tipo. Acaba acontecendo de tudo aqui no Brasil, né? Então, nós temos aqui uma charge, eu gosto muito de charge, vocês sabem disso, né? Que é o pai do menininho aqui falando para o menininho. Até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Ou seja, a terrinha deles está aqui, pequenininha, em volta deles aqui, ó. O resto não é dele, é do grande produtor.
não é do brasileiro em si, é do grande produtor, né? Então, as campanhas para incentivar a legislação fundiária brasileira. Então, nós temos aí, ó, o limite para o tamanho da propriedade fundiária. Existem campanhas, existem projetos, pessoas que pensam a respeito e que vão até o governo e pedem para que isso aconteça. Que você tenha o mínimo de limite que você tenha na roça, tem que ter um mínimo de terra, certo? E você tem que ter um máximo. Você não pode comprar o Brasil inteiro. Você tem que comprar um máximo, certo? Isso deveria acontecer. Existem países em que existe isso realmente. Uma pessoa rica, rica, rica demais, ela pode ter um máximo de terra no nome dela, ela não pode ter mais que aquilo, tá? Isso é para poder limitar e você ter uma distribuição mais igualitária de terra para essa população. E aí você tem, no Brasil, ele continua sendo o céu o limite. Em que sentido? Você não tem o limite máximo que uma pessoa pode ser dona da terra, tá? Quantidade de terra ali estipulado não tem quantidade máxima. Então, é um problema que nós temos que enfrentar aí nesse sentido. Então, de acordo com o IBGE, a concentração da propriedade privada fundiária no Brasil, ela vem aumentando, tá? E aí nós temos, por exemplo, propriedades rurais, menos de 10 hectares, ocupam 2,7% da área total, tá? Enquanto as de 1.000 hectares ocupam 43% da área total do Brasil. São dados da Agropecuária de 2006, esse daí, tá, gente? Então, isso coloca o Brasil como um dos países com maior concentração fundiária do mundo. Então, o Brasil é uma exceção. Só que nesse ponto aqui, como algo ruim, não como algo bom. Tá? Então, a gente vai falar agora sobre os movimentos sem terra. Deixa eu ver se vai dar tempo certinho. Falta só 10 minutos. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente começa, a gente fala um pouquinho a respeito disso, eu abro para vocês, eu quero falar sobre um outro assunto, e amanhã eu continuo esse vídeo dessa parte e da aula que vem, porque esse assunto ele é mais extenso para a gente conversar a respeito. Certo? Olha só, eu quero que vocês conversem comigo a respeito sobre essa concentração fundiária. Todo mundo entendeu o que é isso? É só ir, Sim. Sim, entendeu? Concentração fundiária, você ter pouquinhas pessoas que tomam conta de muito território. Por que isso é ruim? E aí, gente, por que isso é ruim? Pelo que a gente viu até agora. Porque para aqueles que são maiores, tem poucas propriedades. Ao contrário, né? Então, um pouquinho de gente que tem uma propriedade gigantesca. E aí ele vai ter uma propriedade gigantesca, significa a riqueza do país. Significa a produção de alimento. Significa você usufruir da terra. Certo? Então, a riqueza do país, ela está concentrada na mão de poucos. Certo? Isso daí é algo realmente ruim em questão de melhorias até para a população, melhorias para a qualidade de vida, os direitos da população, certo? Eu vou, então, fechar esse... A gente vai continuar sobre o movimento sem terra e coisas do tipo. Então, fica do 9 em diante, tá certo? Então, do 9 em diante, a gente vai continuar na aula que vem. Eu vou até anotar e eu coloco no outro slide já fica em um slide só. Porque a gente vai conversar a respeito dessa questão aqui. Todo mundo entendeu a questão da fundiária, a questão da grande produtor rural, o que é que tem de ruim nisso, né? Agora, eu vou abrir aqui, porque eu preciso que vocês façam uma coisa importante para a minha pessoinha. Olha só. O que é? Espera aí. Deixa eu achar. Cadê você? Achei. Vou compartilhar tela.
Olha só, eu quero que vocês vão lá na plataforma de vocês. Não precisa ser agora, tá? Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer aqui. No caso, sétimo ano. Então, sétimo ano, abre a página de vocês, a plataforma do Google Sala de Aula. Vocês vão em atividades e vão em Geografia Juliana. Certo? Senhorita. Chegou nessa região aqui, ó, Geografia Juliana, achou lá a minha aula. Vocês vão chegar e ir na página, no dia 8/5. Então, procura lá, ó. Aqui tem sempre a data, ó. 4/7/5. Ups. Sétimo ano. Deu ruim. Sétimo ano deu ruim. Deu ruim. Aqui. É porque é o seguinte. Opa. Olha só. O 7/5, ele tá depois do 8/5. Porque eu postei essa atividade antes e aí embaralhou. Então, vocês vão ver aqui que vai ter 14/5, 7/5, depois 8/5, tá? Devia ser ao contrário, mas tudo bem. Então, esse 8/5, vocês vão pegar e clicar. Plataforma, tá vendo? Aqui, ó. Formulário Google. Clicou lá. Quem já fez, vai ter que abrir e vai ter que colocar o nome da pessoinha aqui, ó. Porque se você não colocar o nome, eu não sei quem fez. Não tem como eu adivinhar quem fez, entendeu? E como a professora pena pra caramba em relação de computador muitas vezes, o que aconteceu? Eu esqueci de colocar essa parte pra vocês colocarem o nome. Então, dessa vez, eu consegui arrumar. Certo? A pessoa amarrou, como diz o meu filho. A gente arrumou isso daqui. Isso o quê? Meu filho fala amurrou. Eu amurrei as coisas. Então, que bonitinho. Então escreva o seu nome. Então você vai escrever o seu nome. E se você não fez, você faça essa atividade. Se você fez, eu acredito que já tem aqui a sua feita e você envia novamente. Se não, você vai ter que fazer de novo e enviar novamente, porque a que você já tinha feito eu já não tenho lá mais. Tá bom? Mesmo assim, você vai ter que fazer do mesmo jeito. Mas eu acredito que dê para poder ter já. E aí, depois dessa, lembrando que o dia 7 está antes aqui, depois você vai achar o dia 8, clicar nela e arrumar lá, colocar o nome completo. Fazer ela direitinho. E tem a do dia 21/5. Então, vocês vão lá no dia 21/5, tá aqui, ó. Ela até tá grande demais. Estranho. Então, aqui, ó. Clica nela. Dia 21/5, você vai pegar e escrever seu nome completo. Se você já fez... O e-mail, eu acho que vai ter que pôr também, porque eu coloquei como opção aqui embaixo, se você quer uma cópia das suas respostas. Tá? Não. Então, se não quer, tudo bem. Mas se quiser, mesmo assim, eu acredito que tenha que pôr o e-mail. Mas eu não vou fazer nada com o seu e-mail, não. Você vai escrever aqui seu nome completo. Que bom. E vai fazer a atividade. Vai que aí você pega o meu e-mail, né? Aí você envia ele. Gente, tem que enviar. Se não enviar, não chega pra mim. Beleza? Tá bom. Importantíssimo. Eu preciso que vocês façam isso até segunda-feira. Por quê? Eu vou pegar a nota... Até segunda-feira. Eu vou pegar a nota que vocês tiraram... muito tempo. Vocês pegaram essa nota aí, ó. Vocês tiraram nesse negocinho aí. Vou juntar ela com todas as notas que eu tenho de vocês em questão de trabalho que a gente já fez, em questão de tarefa que a gente já fez na sala de aula, juntar e formar a primeira nota do primeiro bimestre. Beleza? Dia 27 tem que estar na Carol lá, tudo bonitinho, o meu diário, com a nota de vocês. Então, eu preciso que vocês me enviem até segunda-feira, que é dia 25. Dia 26 eu organizo isso e mando pra Carol. Até 11h59 de domingo. Até segunda-feira. Não, 11... deixa. Segunda-feira. Segunda, entendeu. Isso. Aí na terça eu organizo os diários, mando pra Carol e nós estamos chuchu beleza com isso. Se você não fizer essa organização aí, colocar seu nome bonitinho, você não vai ter nota. Tá bom? Deu ruim. Exatamente. Deu ruim. Então,
Eu acho que é isso. Aí eu vou pegar aqueles slides, colocar já no outro, deixar organizado para a aula de amanhã, tá bom? A tarefa de casa de vocês hoje, eu vou abrir aqui novamente. Faz isso não. Claro que tem, sempre tem tarefa de casa, Pra não precisa quê? reclamar. Eu não tô te perguntando. Triste. Pessoinha. Não gosto de tarefa. Você até hoje não acostumou comigo, não, seu sem vergonha? Não. Aham. Fica falando que não deve aí pra você ver. Olha lá, ó. Nós temos aqui, ó. Vocês sabem que eu amo vocês, não sabe? Olha já. Formulários, que é para lembrar disso daqui, ó. 8/5/2020 e 21/5/2020. Eu vou colocar lá na plataforma isso daí para vocês também. E para casa fica a página 375, 376 e 377. Belezinha? Então, fica essas 3 páginas aí como tarefa de casa. Na verdade, gente, eu confundi aqui e esqueci de escrever para vocês. Vocês estão aí ainda? Então, né? Na verdade, a tarefa de casa não é essa. Essa tarefa de casa ela é de amanhã, essa do livro, tá? Na plataforma de vocês, eu já organizei aqui, tem um formulário para vocês responderem. Olha só. Vocês estão abertos aí a questão essa página, não estão? Gente, responde, por favor. Gente, alguém? Sim. Sim, beleza. Então, tá aqui aberto. Então, vocês vão clicar aqui, ó. Esse é o dia de hoje, ó, dia 21, tá? Então, essa é a tarefa do dia 21, já tá aqui já pronta para amanhã. Que é essa tarefa que eu falei para vocês lá dessas páginas. Então, dia 21, ela tá aqui, tem um formulário para vocês responderem. São 5 questões para vocês responderem. Então, vocês vão ter 3 formulários lá para ajeitar. Tá bom? Ok. Deu para entender? Sim. Eu vou colocar na plataforma, especificando quais vocês vão ter que ver direitinho aí e organizar, tá? Então, eu acho que é isso. São 3 formulários para vocês organizarem. Do dia 25/5, do dia... Não sei. 8/5 e do dia 25/5. Não tem como ser dia 25/5, a gente está no dia 21/5. Tem algo errado. Eu vou dar uma olhada nessa questão da data. Nossa senhora, esse trem confunde a minha cabeça. De um tanto. Ah, é porque é para responder até dia 25/5, tá, gente? Ele tá aí dizendo isso. Então, tem 21/5, dia 8/5. São 2 formulários. O de hoje e o do dia 8. Certo? Certo. Então tá. De hoje e dia 8, vocês vão lá e organizem ele. E façam esse do de hoje, tá, gente? Pesquisem na internet, tentem pesquisar em questão, se você não sabe a resposta, pesquisa para poder aprender realmente. Certo? Tá bom. E se for o caso, se sentirem dificuldade de responder esse formulário hoje, responde amanhã, tá bom? Que às vezes dá tilt aí em questão de responder ele, sente muita dificuldade.